Essa questão é tão interessante, é uma oportunidade tão bacana de dizer. Eu fiz um projeto, tem alguns meses, que tinha como corpus investigar, ler, interpretar romances da cena literária contemporânea mais recente, do século XXI, que tematizavam a questão da ditadura. E foi muito interessante que num momento de desencadear o projeto, que seria uma pesquisa bibliográfica de caráter de leitura, né? E, portanto, norteada pela leitura das páginas do livro, de como esse testemunho literário está configurado como linguagem literária, né? E eu penso que a questão do testemunho seja importante, mas acho que aconteceu uma coisa que é bacana de contar. No desencadear do projeto, eu recebi uma sugestão do professor Alfredo Gentili, que é psicólogo, psicanalista aposentado da minha universidade, de que tão importante quanto ou mais a leitura desses romances seria a busca de testemunhos de vida de militantes que, dado o passado tempo, né, a gente já está 50 anos do golpe civil-militar que instaurou a ditadura e que eu buscasse. Então essa é uma parte muito bonita. Eu fiz uma pesquisa na cidade de Rio Grande, eu consegui localizar alguns militantes da época que tinham histórias para contar, de sindicatos, de perseguições, de prisões suas, de familiares, e isso se desencadeou em alguns encontros que eu gravei na minha muito incompetência tecnológica. Comprei um gravador sofisticado, mas não sabia ouvir, não sabia ver, testar, e nós fizemos esses encontros, e aí veio a pandemia. Eu tirei férias em fevereiro e interrompemos os encontros que já tínhamos feito, e em março já veio a pandemia. Eu recebi um convite de um dos senhores para que a gente continue essa conversa sobre histórias de vida, né? O professor Alfredo me orientou, porque ele é um professor que tem larga experiência na escuta de testemunhos de vida, que eu pedisse a eles que me contassem memórias da época da ditadura, memórias de coisas que não tinham sido muito boas, e que eu criasse um espaço de escuta confortável, agradável, né? Nos espaços que fossem aparecendo. Eu fui recebida na casa dessas pessoas, depois a gente passou para um espaço institucional, e eu acho que isso é uma coisa bonita de dizer, né? É uma coisa que não está finalizada, que eu vou ter que reinventar, então, esse formato agora em tempos de pandemia, né? Mas fiquei muito honrada de saber que esses senhores e essas senhoras estão aguardando. Alguns são já usuários de Zoom, de Google Meeting, e a gente vai retomar. Então, paralelamente ao estudo dos livros, que eu acho importantíssimo, e neles consiste o meu projeto de pesquisa, vinculado, né, a um programa de pós-graduação na área da letras, na área de concentração da literatura, eu vou fazer então essa escuta de testemunhos de vida, porque essas pessoas, elas estão idosas e elas querem muito falar. Eu até achei que os encontros não iam ser viáveis, mas eu recebi há uma semana essa demanda de que nós temos que voltar a nos encontrar, de que eles têm algo a dizer, e isso é muito comovente, né? Eu me sinto muito responsável por ser portadora desses depoimentos, e em algum momento isso vai ser compartilhado e vai ser tão bonito quanto a socialização da minha pesquisa propriamente dita, né, no âmbito acadêmico. Faço minhas então as palavras da Comissão da Verdade, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. É um dever de memória do presente. O Walter Benjamin fala, né, que o passado deve ser rememorado, não que a gente não espere recuperá-lo tal qual ele aconteceu, mas tal qual ele surge para a gente num momento de perigo, nas teses sobre a história. E eu acho que é isso. A memória do passado está em risco, o embate do imaginário brasileiro está num momento crucial, e eu me sinto muito honrada de poder, através desse espaço acadêmico, que é um espaço, sim, de poder, de visibilidade, usá-lo para buscar caminhos e canais de discussão para que o debate sobre a memória dos anos de chumbo
sobre as violações dos direitos humanos venham à tona, para que de algum modo a literatura como representação, para que o simbólico desse horror, desse trauma coletivo nacional que nós temos, para que ele possa deixar de ser um fantasma e que a gente possa enfrentá-lo finalmente, sabendo que o Brasil é o único país, né, da América Latina que não fez a justiça de transição, que não buscou a verdade, que não processou os responsáveis. Existe um risco, um perigo no presente, a democracia, o Estado de Direito se veem ameaçados porque esses fatos, esse processo, esse momento não foram devidamente processados, né? Ainda que os professores de história, os investigadores tenham feito a sua parte, é no rastro, né, da memória coletiva como sociedade que nós estamos muito aquém de estar em dia com tudo que aconteceu. E a literatura é um instrumento muito privilegiado, a palavra, a imaginação, elas são um caminho muito importante que a gente tem de acesso, como eu disse no início, né, não ao que aconteceu propriamente, mas de acesso aos rastros que isso deixou na memória tanto das pessoas que viveram isso diretamente, por isso eu estudo livros de prisioneiros, de familiares que têm danos mais vivenciados, né? Como uma vivência que é da ordem maior, né? Que é da ordem da cidadania. Se o país passou por isso, todos passamos por isso. E em alguma medida estamos implicados nessa dor e nesse trauma. Eu acho que isso diz um pouco da importância que eu vejo de estudar ditadura num momento como esse, de tanto dano, de tanta ameaça como o que a gente está vivendo.